Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist Sci.Hands-On no canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e nessa playlist eu demonstro com a mão na massa como resolver diferentes problemas utilizando diferentes funcionalidades do Cypress. E na versão 8.2.0 o Cypress lançou uma funcionalidade experimental chamada Sci.Session. Eles lançaram também um post no blog oficial explicando sobre essa nova funcionalidade. E visto que esse conteúdo no post do blog oficial do Cypress é em inglês, eu traduzi esse conteúdo para você. Então, se você acessar o blog talkinabouttesting.com, você vai encontrar esse conteúdo. Autentique testes mais rápido com o comando sci.session. Então, ele é exatamente a tradução do conteúdo oficial. Eu pretendo manter esse conteúdo atualizado, né, visto que isso aqui é uma funcionalidade experimental, pode ser que hajam mudanças, então eu pretendo manter esse conteúdo atualizado. E aí eu resolvi trazer hoje um vídeo mão na massa mostrando essa nova funcionalidade. Mas antes eu queria só passar aqui pelo post original, né? Então aqui o post original, e aí também passar pelo roadmap, onde eles comentam que foi lançada essa funcionalidade, né? Sci.Session. You can now cache and restore cookies, local storage and session in order to reduce test setup by using Sci.Session. Então a ideia é tu poder restaurar os cookies, o local storage e o session storage para reduzir o tempo de setup, né? Como por exemplo quando está fazendo a autenticação. Além disso, eles têm também aqui link para documentação oficial. Eu coloquei todos esses links também aqui. Então vocês podem achar todos esses links também na tradução, né? E aí aqui a documentação oficial do Sci.Session. E aí eu criei um projeto, eu vou passar por esse projeto aqui com você. Então, esse projeto eu vou publicar ele assim que eu acabar de gravar esse vídeo no GitHub. Ele já está no GitHub como privado, então eu simplesmente vou tornar ele um projeto público. O nome do projeto é Sci-Session, então você vai encontrar no meu github.com/wlsf82/Sci-Session. Esse projeto aqui, a nível de Dev Dependencies, eu estou utilizando o Cypress na versão 8.2.0, que é a versão que lançou essa nova funcionalidade. Eu estou utilizando o Cypress iframe, porque uma das funcionalidades que eu estou testando renderiza um elemento dentro de um iframe. Eu estou utilizando o Faker, visto que um dos testes precisa de dados que sejam gerados aleatoriamente, dados aleatórios. Além disso, eu no Cypress.json estou definindo a base URL da aplicação em teste. Visto que eu estou usando a questão do iframe, aquele iframe faz um redirect para um outro domínio, então eu estou tendo que desabilitar o Chrome Web Security. Eu estou habilitando a funcionalidade Experimental Session Support para poder utilizar essa nova funcionalidade que foi recém-lançada. E eu estou dizendo para o Cypress que eu não estou utilizando nem a pasta de fixtures e nem o arquivo de plugins. Além disso, eu tenho um arquivo cypress.env.json, que é um arquivo que não está sendo versionado, onde eu tenho duas variáveis que são dados sensíveis. Então aqui eu tenho um user mail e um user password, que nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês porque são dados que eu criei só para fins dessa demonstração, então não faz mal mostrar, né? Mas a ideia é que a gente tenha esses dados sensíveis num arquivo que não está sendo versionado para que a gente não comprometa qualquer dado sensível, né? E aí, na pasta Cypress, dentro da pasta Support, no index eu estou importando, além do commands, também o Cypress iframe para poder utilizar ele ao longo dos meus testes. Eu não vou passar pelo arquivo commands agora ainda. E aí vamos ir para o integration. Eu tenho um único arquivo, notes.spec.js, onde eu criei um describe para a aplicação Notes, que é a aplicação que a gente vai testar. E aí eu tenho um hook before each e eu tenho 3 testes. Um que faz o CRUD de uma anotação, um que submete o formulário de settings, de configurações com sucesso, e um que faz o logout. Então a ideia foi criar
3 testes, porque todos eles precisam estar autenticados. 3 testes onde eu preciso estar autenticado para poder fazer essas ações, para criar, ler, atualizar ou deletar uma nota, eu preciso estar autenticado. Para fazer a submissão do formulário de settings com sucesso, eu preciso estar autenticado. E para fazer o logout, obviamente, eu preciso estar autenticado também. Então, no Hook Before Each, eu estou simplesmente criando aqui um intercept, porque essa rota aqui ela vai acontecer algumas vezes, então eu quero verificar, eu quero poder aguardar por essa rota acabar antes de seguir adiante com os meus testes. Então vocês vão ver que eu estou usando ela em alguns dos meus testes. Então eu estou interceptando um GET request para a rota /notes, e eu estou chamando esse intercept de GET notes. E aí eu tenho um comando customizado que faz o login. Então antes de cada teste eu faço o login. E aí eu tenho o teste que faz o CRUD de uma anotação, onde a implementação em si não vem ao caso, tá? Isso aqui é mais assim, a gente poderia mover esses comandos para um comando customizado, coisa e tal, mas o ponto é simplesmente que eu tenho aqui todos os passos para eu visito a página para criar uma nova anotação, eu digito a nova anotação, eu clico no botão Create, eu aguardo pela requisição GetNotes acabar. Daí eu faço as minhas verificações ali de que eu caí na página certa, que a anotação que eu recém criei ela está visível, e aí eu clico nela, porque logo mais que eu crio, eu quero atualizar ela. Daí eu crio aqui uma variável com um outro dado aleatório, que eu tinha criado a descrição dela, aqui uma nova descrição para ela. Nessa nova descrição, eu digito ela, eu limpo a descrição anterior e digito essa nova, salvo e aguardo pela requisição acabar de novo. Faço minhas verificações ali de que a nota antiga não existe, que a nova agora está visível, clico nela para deletar. E aí encontro o botão de delete, clico nele, aguardo pela requisição acabar e verifico que a minha nota agora não existe mais. Então esse aqui é o teste que faz o CRUD de uma note, né? Create, Read, Update e Delete. Depois a gente tem o que faz a submissão do formulário de settings com sucesso. Nesse aqui, especificamente, tem uma outra requisição que acontece. Então, em vez de eu colocar no Before Each, eu coloquei só nele, porque essa requisição aqui ela só é utilizada por esse teste propriamente dito. Então, é um post para a rota /prod/billing. Eu chamei de Payment Request. A gente visita a página de Settings, digita no campo com ID Storage o número 1, digita no campo com o ID Name o texto Marydoe, e aí com o sci.iframe eu preencho aqui um formulário de cartão de crédito com dados hard-coded aqui de um cartão de crédito válido para essa conta Sandbox lá. E depois que eu clico no botão de Purchase, eu aguardo pela requisição GetNotes acabar e também aguardo pela requisição Payment Request acabar. E não só aguardo pelo Payment Request acabar, como também eu faço uma verificação de que o response.state é igual a complete. Então esse é o segundo teste. E aí a gente tem o teste que faz o logout, que simplesmente visita a página home, aguarda pela requisição acabar, porque quando tu visita, tu renderiza as notas, né? E aí clica no botão de logout e verifica que eu estou vendo agora o campo de e-mail, ou seja, foi redirecionado para a página de login. Então esses são os testes. E aí a gente tem o comando customizado que faz o login, né? Então eu chamei aqui um comando customizado login. Ele recebe como argumento um username e um password, e eu já estou definindo como default. Se tu não passar nenhum username, eu vou pegar o default, o que está definido numa variável user email. E se não passar o password, eu vou pegar o que está numa variável user password. Então eu posso chamar daí o sci.login sem passar usuário e senha. E se eu quiser, eu posso passar um usuário e uma senha diferente e ele não vai pegar o default. Então esses aqui são os argumentos do meu comando customizado login. E ele executa esse sci.session, onde o sci.session ele pode receber de 2 a 3 argumentos. Então o primeiro argumento é o ID, onde nesse caso o ID dessa sessão é um array com o username e o password,
E o segundo argumento é uma função que faz o setup, que faz, nesse caso, o login para mim. E um terceiro argumento que a gente pode passar é uma função que faz a validação, se essa sessão é válida ainda ou não. Então, isso aí são coisas que a gente não vai tratar nesse vídeo aqui, mas que vocês podem consultar na documentação e no blog post, tanto que eu traduzi quanto no oficial. O Sci.Session, aqui eu basicamente executo os passos para fazer o login. Então, eu visito a página de login, eu digito o username que foi recebido no campo de e-mail, digito o password no campo de password sem logar no log de comandos, clico no botão de login e logo mais aguardo que eu estou vendo ali um H1 chamado Your Notes, o que significa que eu fui logado com sucesso, digamos. E aí, antes de a gente rodar esses testes utilizando o Sci.Session, eu vou comentar o Sci.Session, então o meu comando customizado de login vai simplesmente fazer esses passos aqui sem utilizar o Sci.Session. E aí eu vou também salvar aqui. Eu já estou com o Cypress aberto em modo interativo, então eu vou simplesmente rodar os testes da aplicação aqui Notes. E aí o que a gente vai ver agora aqui, para cada teste ele faz o login antes, né? E vejam que como o Cypress faz a limpeza do cache automaticamente, a limpeza dos cookies, local storage, session storage automaticamente a cada teste, eu não preciso fazer o logout no final, né? Ele sempre que começa o teste, ele já começa no estado não logado e tem que fazer o login de novo. Só que esse processo de fazer o login é um processo custoso, né? A gente viu aqui que esses 3 testes levaram 25 segundos para executar. Então agora o que eu vou fazer é simplesmente eu vou voltar aqui no Commands e eu vou descomentar a parte que engloba, que faz, digamos, que empacota esses comandos de login, né? E aí agora vejam que o primeiro teste, não estou logado, tem que logar, né? Então ele loga pela interface gráfica de usuário. Porém o segundo teste ele já caiu logado, porque ele já tinha gravado no cache e o segundo também. Então agora os testes executaram em 12 segundos. E agora o mais legal é que se eu reexecutar, ele vai rodar mais rápido ainda, porque nem o primeiro teste vai passar pela interface gráfica de usuário, porque já está no cache do navegador tudo que precisa para o usuário estar logado. Então vejam que agora os testes executaram em 9 segundos. Então, o lance dessa funcionalidade é o ganho de tempo que a gente ganha pelo fato de não precisar fazer o login pela interface gráfica de usuário a cada teste. Tá? Algumas coisas que eu, enquanto estava experimentando, descobri ao longo desses experimentos, né? Vou mostrar para vocês algumas outras coisas que eu fiz aqui. Então, essa aqui é a versão que está no branch principal, tá? Eu já tenho todos esses branches aqui, Alternative to One Visit per Test e Group Test Files, todos esses branches também estão no GitHub já, então quando eu tornar esse projeto público ele vai estar disponível para vocês. Então eu vou ir agora para esse branch aqui, Git Checkout. Opa! Ah, esqueci de... deixa eu ver aqui. Vou dar um stash nesse cara aqui. Checkout alternate. Beleza. Então, nesse branch, a diferença é que, em vez de eu... Uma coisa que vocês... Na verdade, eu vou voltar para o main aqui. Git checkout main. Uma coisa que está documentado sobre essa funcionalidade aqui. Depois que eu faço isso, eu tenho sempre que, em todo teste, visitar a URL que eu quero testar, ou visitar uma URL, porque é como essa funcionalidade foi implementada, porque visto que depois que o Sci.Session é executado, ele limpa algumas coisas, tu não cai numa página da aplicação logado, tá? Tipo numa página em branco, então tu tem que visitar uma página para começar o teu teste, né? Então vejam que nesse teste aqui, nessa versão do branch main, logo depois do before each, para cada teste eu tenho um sci.visit. Então eu tenho um sci.visit aqui, tenho um sci.visit aqui, eu tenho um sci.visit aqui também. Porém, nessa outra versão aqui, o que eu fiz foi, eu coloquei o sci.visit para home,
e logo depois aguardo pela requisição getNotes, e daqui, em vez de eu fazer o sci.visit para o notes-new, eu acesso essa página notes-new interagindo com ela através de um clique no elemento que vai me direcionar para essa página. Né? Mesma coisa para esse aqui, em vez de acessar direto o sci.visit apontando para o settings, eu encontro o botão de settings e clico nele, e nesse caso aqui eu não faço nada, né? Porque eu já caí, eu já estou na página home e já aguardei pelas anotações, então eu simplesmente vou lá e clico no botão de logout. Então essa aqui é simplesmente uma alternativa para fazer só um sci.visit no meu before each, logo depois do meu login, e não precisar fazer vários sci.visit ao longo dos meus testes. Eu sinceramente gosto mais da primeira versão, mas quis trazer aí como uma alternativa. Então vejam que levou 14 segundos, porque no primeiro ele teve que fazer o login ali pela interface gráfica de usuário, né? Porém, vamos fechar esse cara aqui. No segundo, a gente já, né, ele falou, restaurei a sessão e a gente já caiu logado. Né? Então é bem otimizado o processo. Se a gente executar de novo aqui, vai executar mais rápido ainda, porque nem o primeiro agora precisa fazer o login pela interface gráfica de usuário. 8 segundos. E aí, por último, eu também criei esse branch git checkout group tests per file, onde nesse aqui o que eu fiz foi, eu coloquei o teste de logout num arquivo logout.spec. Aí veja que eu nem tenho describe nem nada, só coloquei o it com todo o código dentro dele aqui, o intercept, o login, o visit, tudo mais. Tem um notes.spec.js, também só um it com todo o código dentro dele aqui, que faz tudo, é um teste só mesmo. E um settings também, .spec.js, com todo o código aqui dentro dele. E aí nesse caso aqui, o interessante aqui, por mais que eu tenha vários arquivos, ele consegue também fazer o cache. Né? Então o primeiro teste que executar, que fizer o login, vai fazer pela interface gráfica do usuário e vai fazer o cache. E o segundo em diante, por mais que seja em outro arquivo, ele já vai estar com a sessão cacheada, e aí a gente consegue otimizar o tempo. Então se a gente executar de novo agora, provavelmente vai dar ali por próximo dos 8 segundos, que é mais ou menos o que tem dado quando a gente executa. Né? 8.9. Então aí, questão de otimização de tempo na execução dos testes. E vejam que assim, a gente ganhou um bom tempo da versão que não usava o sci.session para a versão que está usando, com 3 testes. Imagina isso escalando para uma suite grande de testes automatizados, né, com, sei lá, 50, 60, 100 testes. Imagina só o ganho que a gente teria nesse sentido. Então, algumas observações finais que eu queria fazer aqui. Deixa eu só voltar aqui para o branch principal. Então, algumas observações finais que eu queria fazer. Enquanto estava experimentando, eu descobri algumas questões, né? Então, uma delas... Deixa eu ver se eu acho aqui... uma delas é um bug que eu a princípio encontrei, porque é o seguinte, na documentação aqui do Session, ele fala aqui na sintaxe, né, que a sintaxe é essa. Tu pode passar um ID, que no meu caso ali, por exemplo, é o array com username e password, e um setup, que no caso é a função de callback que executa o sign-up, o login para a gente, né, que poderia ser também utilizando um sci.request, coisa e tal, e ele também aceita ou esses dois, né, ou então um terceiro argumento de options, que normalmente o Cypress aceita para vários dos seus comandos, né, onde tu pode fazer, mudar timeout, esse tipo de coisa. E aí eu fui olhar aqui a parte dos argumentos, né, que são exatamente o ID, que pode ser uma string, um array ou um objeto, o setup, que é uma função, e o options, que é um objeto. E aí ele diz aqui que esse objeto pode aceitar a opção log, o default é true, então se tu não passar nada, ele vai sempre logar nos logs de comando, e também uma opção validate, que o default é undefined, ou seja, se tu não passar nada, ele não vai ter essa função de validate, que pode fazer a questão de validar ou invalidar a tua sessão, né, para tu
controlar realmente como que tu vai validar se a sessão é válida ou não, se eu tenho que usar do cache ou se eu tenho que fazer login de novo. E daí, eu tentei fazer essa questão de não logar no log no Cypress ali Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui com não logar, né? Deixa eu executar ele de novo aqui. Então vejam que aqui ele está mostrando no log de comandos session new. Vamos deixar ele acabar que daí vai ficar mais fácil de a gente ver. Ó, então se a gente abrir o log de comandos aqui, a gente vê que no before each ele botou aqui session new. Daí tá ali o ID da minha session e coisa e tal. E aí todos os comandos de que a sessão, ó, criou a sessão, limpou a página, daí vem para essa página em branco, por isso que eu tenho que visitar uma página, né? E aí, no segundo teste, ele logou ali, essa aqui já era uma sessão que estava salva, então ele restaurou a sessão, daí limpou a página. Daí por isso eu tenho que visitar de novo. E daí no último também, ele já restaurou a sessão, né, que estava salva. E eu queria não logar isso daqui, porque eu não estou logando já vamos ver aqui, eu não estou logando a digitação do password, né? Só que daí aqui, como o meu ID é o username e o password, esse dado sensível, a princípio, estaria sendo exposto no log de comandos. Eu queria esconder isso, né? E aí eu fui testar isso e não funcionou. Então eu abri um bug que está aqui. Então esse bug está aberto, eu abri ele 3 dias atrás, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 de agosto de 2021. Então aqui tem os detalhes, eu vou deixar o link para o bug também na descrição do vídeo, para ficar como um material complementar, né? Então, se eu passo como terceiro argumento do session, então aqui eu estou passando meu ID, aqui eu estou passando minha função, e aqui eu estou passando um objeto de options com a propriedade log passando false, né? Mudando o default, e daí ele falha com essa mensagem aqui, session was passed an invalid option, log. Available options are validate. Então, apesar de a documentação dizer que eu posso passar um log e um validate, aqui no erro ele está dizendo que só pode validate, né? Então eu abri esse bug, porque a documentação está dizendo uma coisa que não está de acordo, né? E eu acredito que seja um bug realmente. E aí botei aqui detalhes e coisa e tal do meu código. E uma outra questão que eu percebi também é que se eu aqui eu mostrei para vocês executando os testes em modo interativo. Porém, se eu executar os testes, deixa eu fechar aqui o Cypress. E aí a gente vai executar. A gente está no branch, deixa eu ver aqui, só confirmar. Git branch, a gente está no branch principal, ou seja, a gente tem aquela primeira implementação onde só tem um arquivo notes.spec.js e os 3 testes aqui. Se eu executar os testes tendo com o Cypress Run aqui para executar os testes em modo headless, tendo todos os testes no mesmo arquivo, essa questão do cache da sessão funciona. Ou seja, ele vai fazer o login via interface gráfica de usuário para o primeiro teste que fizer o login, e para os próximos ele vai conseguir restaurar o cache. Porém, a gente vai ver que na versão onde eu tenho os 3 arquivos, parece que ele abre um navegador para cada arquivo. E daí, para cada um deles, ele faz o login de novo. Então, e está documentado que eu poderia, a princípio, ter mais de um arquivo e ele iria fazer o login só uma vez. Então, aqui levou 15 segundos, né? Agora a gente vai fazer um checkout para o branch group. E eu vou simplesmente rodar de novo aqui o npm test, que vai rodar de novo o Cypress Run. E aí vejam que agora ele vai achar 3 arquivos de teste, né? O logout, o notes e o settings. E vai levar mais do que 15 segundos porque ele está fazendo o login via interface gráfica de usuário para cada um dos testes. Eu imagino que seja, quem sabe, um bug também. Ou então, se não for um bug, não faz muito sentido essa funcionalidade existir, né? Porque só no ambiente local, em modo interativo, rodar rápido e não poder rodar rápido no CI, não faria muito sentido, na minha opinião, né? Então, além do bug, eu coloquei também um comentário na issue, comentando disso, né? Para ver se eles vão pedir para eu abrir uma outra issue sobre isso, ou se quem sabe já tem alguma outra issue aberta sobre isso, e a gente vai ver também se isso aí vai ser corrigido, né? Mas daí vejam que aqui levou ali os 24 segundos,
que tinha levado antes, na primeira execução, quando eu tinha um arquivo só e não estava usando o sai.session, né? Então é isso daí. Esse sai.hands-on ficou um pouco mais longo do que os últimos, mas é que eu achei que valia a pena mostrar cada um desses detalhes para vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aí, compartilhar com as suas redes, se inscrever no canal para receber notificações do que está por vir aí na Talking About Testing, e até a próxima.